princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na verdade, como ele na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? O que era desde o princípio. O apóstolo começa a sua carta da mesma maneira que ele começa o seu evangelho, falando da eternidade, falando de alguém que é transcendente, que está além de nós, que está muito além, está tão além que alguém no passado construiu um templo muito belo, que foi Salomão, que o templo recebe até hoje o nome de Templo de Salomão, muito belo, e quando ele olhou toda aquela beleza que ele havia construído, ele disse: olha, eu tenho construído tudo isso, mas o Deus a quem eu dedico esse templo, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Sabe por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, nem o céu dos céus pode fazer limitar ele, pode estar fazendo com que ele seja um habitante, porque ele é maior do que tudo que ele construiu. Se ele é maior do que tudo que ele construiu, imagina do templo que eu construí. Então, Deus, na sua transcendência, ele é grandioso, não há palavras para descrevê-lo, não há palavras para estar falando dele. Afinal de contas, estamos falando de alguém que é eterno. O apóstolo João está escrevendo sobre alguém que existe antes da contagem do tempo, que existe antes da criação de tudo que existe. É um Deus que não tem começo e não tem fim. É algo simplesmente na razão humana, na mente humana, impossível de estar explicando. É desse Deus que era desde o princípio que João está escrevendo. É de alguém que não há como se explicar na sua totalidade. Não há como dizer dele na sua totalidade. Quando você começa a pesquisar a ciência tem por base dizer se algo é verdadeiro a partir do momento que o pesquisador leva o objeto para o seu laboratório e pesquisa dentro daquele objeto, em cima daquele objeto, aí fazendo várias comparações, chega a um veredicto final. O cientista faz isso com algo que é material. Mas um teólogo pegou isso, olhou para isso e disse o seguinte: o cientista faz isso porque ele pega algo material. Mas Deus, que é o nosso objeto de estudo, que na realidade não é um objeto, porque Deus não é objeto, Deus não pode ser pego pelo teólogo, Deus não pode ser manuseado pelo teólogo, levado pelo teólogo lá para a sua mesa, para o seu laboratório, para o seu lugar de pesquisa e ser estudado. Não se pode estudar Deus nesse sentido.
Sendo assim, o teólogo diz assim, olha, Deus não pode ser estudado a maneira que o cientista estuda as coisas visíveis, a matéria aqui da Terra. Mas Deus pode ser conhecido por um outro método. Qual que é o método? O método da autorrevelação. Ou seja, o próprio Deus vai e se revela. Deus só pode ser conhecido pelo estudioso a partir do momento que Deus se deixa conhecer. Então esse Deus que era desde o princípio, esse Deus que é invisível, que é eterno, que não há palavras para descrevê-lo, ele vem ao longo da história, aos poucos, de maneira paulatina, se revelando à sua criatura. E ele vai se revelando, e dentro dessa revelação, aí o teólogo diz, é possível conhecer a Deus. É possível se obter um conhecimento sobre alguém que é invisível, alguém que não pode ser visto por olho humano. Esse alguém, a partir do momento da autorrevelação, onde ele se deixa conhecer, aí sim nós podemos conhecer. E nesse assunto, o primeiro passo, a iniciativa, sempre é de Deus e não da criatura. Você pode pegar Adão antes da queda, o conhecimento que Adão tinha de Deus, era um conhecimento que vinha por iniciativa do Criador. É o Criador que formou Adão, e é o Criador que vem toda a tarde, na viração de toda a tarde, ter um dedo de prosa com a sua criatura. Então a iniciativa foi de Deus. Aí você pega, depois da queda de Adão, quando entra o pecado, a iniciativa continua sendo de Deus. Só que aí muda um pouco a história. Porque Deus vem como de costume, na viração do dia, na tardezinha ele vem como de costume, e o homem ouve a voz de Deus, mas o homem vai e toma a iniciativa de se esconder. Então agora tem um relacionamento com uma iniciativa de Deus, e o homem fugindo de Deus, mas Deus continua dentro da sua iniciativa de se dar a conhecer ao homem. E nessa iniciativa, agora vem aquilo que João está dizendo aqui. João está falando, olha, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Aqui eu quero fazer uma pausa e falar sobre alguém que se diz ateísta. O que é o ateísta? O ateísta é aquele que se declara não acreditar na existência de Deus. Para o ateísta, Deus não existe. E o ateísta leva o argumento para você, traz um argumento para você, que você fala de Deus, mas você jamais viu a Deus. Você não pode provar a existência de Deus, segundo o ateísta, porque você não vê, você não pode pegar ele pela mão e trazer e dizer aqui, olha, aqui está Deus. Isso é a posição do ateísta, do incrédulo, aquele que se diz não acreditar na existência de Deus. Mas sabe o que João fala da maneira mais simples, mais categórica, sem rodeio nenhum? Nós vimos a Deus. Se o ateísta até hoje está dizendo que ninguém viu, João diz, nós vimos. Nós temos visto. Sabe por que nós temos visto? Porque aquele que era desde o princípio se fez carne e habitou no nosso meio. João está dizendo que Jesus Cristo é Deus, e dessa maneira, sendo Deus, ele se fez carne, e aquele que era invisível se fez visível. Agora nós temos uma visão joanina que diz, aquele que era invisível, aquele que não pode ser tocado, não pode ser manuseado, ele veio e se fez carne, e nós vimos, e nós enxergamos, e nós estivemos com ele e vimos. Sabe o que isso significa? Aqui está um princípio das Escrituras que eu chamo de princípio da testemunha. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que declara um fato que viu. A testemunha, ela baseia o seu relato em algo que ela presenciou. Ela esteve presente diante daquele ato.
E com essa testemunha se resolve crime, se resolve problema, se resolve pendências lá na justiça com a palavra de uma testemunha. O princípio da testemunha existe nos negócios humanos, existe no relacionamento humano, existe no poder judiciário e existe também colocado nas Escrituras. Deus pega o princípio da testemunha, prepara homens para ser testemunha e diz e coloca sobre esse testemunho desse homem toda a verdade dele, e tudo isso está fundamentado na palavra de uma testemunha, e o juízo final se dará em cima dessa palavra dessas testemunhas. João está dizendo assim, olha, nós vimos. Isso é diferente de dizer eu tive um sonho. Isso é diferente de dizer eu tive uma revelação. Isso é diferente de dizer eu estava no monte 40 dias e 40 noites orando e Deus mandou um anjo lá e me deu uma visão. É totalmente diferente. É algo diferente do Velho Testamento. É algo diferente de Moisés, que esteve no monte orando e jejuando e recebeu das mãos dos anjos toda a lei de Deus. É totalmente diferente. Porque aqui está alguém que esteve na presença de Deus, cara a cara com Deus, porque no linguajar joanino, Jesus é Deus. E João está dizendo, nós vimos. Você vai folhear a história de Moisés. Moisés, ele opera vários milagres. Deus opera vários milagres através dele, né? As maldições sobre o Egito, as pragas sobre o Egito, a passagem pelo Mar Vermelho. Depois da passagem pelo Mar Vermelho, Moisés sobe ao monte, tem toda aquela visão, toda aquela história, tudo aquilo declarado ali. E depois de tudo isso, Moisés fez um pedido para Deus. Deus, você fez tudo isso comigo. O Senhor me deu uma graça tremenda, mas se o Senhor tem achado graça mesmo diante de mim, se o Senhor tem me dado graça mesmo, eu vou te fazer um pedido agora. Eu quero ver a tua face. E a resposta de Deus foi a seguinte, olha, não posso conceder esse pedido para você. Não é questão de poder e nem de vontade, é questão que você não pode suportar, você não pode me ver e continuar vivo. Não há essa possibilidade. Eu passo toda a minha bondade diante de você, vou até permitir que você me veja pelas costas, mas eu tenho que poupar você. Você não pode morrer na minha presença. Mas isso para João está resolvido. Para João, na linguagem joanina, isso já não é mais um problema. Ele não fez esse pedido, mas ele foi atendido. A humanidade foi atendida no pedido que Moisés fez. Agora, João foi atendido, os apóstolos foram atendidos. Eles viram a Deus cara a cara e não morreram. Porque Jesus Cristo, na linguagem dos apóstolos, Jesus Cristo é Deus. E Ele habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Deus jamais foi visto por ninguém lá no Velho Testamento, João escrevendo no seu capítulo 1 do seu Evangelho, mas Jesus Cristo o revelou. Jesus Cristo trouxe toda a glória de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é Deus. E nós, segundo João, temos visto, ou seja, esses apóstolos viram isso. E aí você vai encontrar então, dentro do relato do Novo Testamento, dizendo assim, não que esses apóstolos se denominaram, não que esses apóstolos se intitularam bem-aventurados, mas Jesus Cristo intitulou eles bem-aventurados. Sabe por quê? Olha, Jesus Cristo disse assim, olha, bem-aventurados os vossos olhos, que vê o que vocês verem, e bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvem o que vocês ouvem, porque muitos justos no passado desejaram ver e não viram, desejaram ouvir e não ouviram, desejaram ver e não viram, mas vocês estão vendo e vocês estão ouvindo, por isso vocês têm uma posição de bem-aventurado.
E olhando dentro dessa perspectiva, sim, em relação a nós, até em relação à igreja, eles têm uma posição de bem-aventurado, porque aqui João está dizendo, olha, nós vimos e ouvimos. Sabe o que isso significa? Significa que eles não aprenderam de um relato, não aprenderam de um ensinamento trazido por um rabino, pelo sacerdote do Velho Testamento, eles não aprenderam nada de acordo com a mecânica de escola que existia na época. Eles aprenderam ao vivo na presença de Cristo. Eles viram, olha, quando eles escrevem assim, olha, Jesus Cristo andou sobre o mar, ele não está dizendo assim, nós tivemos uma visão, nós ouvimos contar. Não, ele está dizendo assim, ó, nós ouvimos e vimos, nós estivemos lá junto com ele. Quando ele está falando assim que Jesus Cristo foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está dizendo assim, olha, nós vimos e ouvimos, nós estivemos presentes, nós estivemos lá. Quando ele diz aqui, olha, nós tocamos, sabe o que é isso? Nós estivemos lá e podemos apalpar com as nossas mãos aquilo que o ateísta está querendo fazer e Deus não permite ele fazer. Aqui isso, esses homens humildes fizeram. Eles tocaram com a mão no dono da vida, eles tocaram em Jesus. Pessoas que eram repudiadas pela lei, tocaram em Jesus. Pessoas que não podiam estar em sociedade, chegaram lá diante dos discípulos, diante de toda a multidão, e tocaram em Jesus. Pessoas que, se fosse aplicar a lei, em vez de receber cura, deveriam ser apedrejados, porque não poderiam estar onde estavam. Por quê? Porque a lei condenava, mas Jesus Cristo veio trazer a graça, Jesus Cristo deixou-se tocar por muitas pessoas. Só que ele vai um pouquinho mais longe. João, ele vai um pouquinho mais longe, ele no seu método de repetir as coisas, no seu método de ser aquela pessoa que está sempre repetindo a mesma coisa, ele não se contenta em dizer apenas que viu e ouviu. Ele usa a palavra contemplou. Mas o que significa isso? Para quem gosta muito de sonho e de visão, nós temos no meio pentecostal um ensinamento do seguinte, olha, se você tiver um sonho, você não deve correr contar o sonho. Você deve pedir uma confirmação. Então, quando se tem o mesmo sonho duas vezes, aí o pentecostal fala, aí é de Deus, porque o sonho se repetiu duas vezes. Aí, quando tem um irmão que teve um sonho, e a outra irmã teve o mesmo sonho, aí o dirigente da igreja fala, olha, agora Deus está falando, porque Deus levantou duas pessoas diferentes e falou sobre a mesma coisa. Então nisso a pessoa está tendo o sonho repetido duas vezes. Ele não viu apenas uma vez, mas ele viu a segunda vez. Ele não viu apenas a segunda vez, ele viu a terceira vez. O que o apóstolo João está dizendo aqui? Olha, nós vimos, revimos, olhamos, contemplamos, ficamos admirados, contemplando e olhando, e continuamos olhando, e tivemos a plena certeza que a gente não estava tendo uma alucinação, não estava tendo um sonho, não estava tendo um pesadelo, não era uma coisa da nossa cabeça, não era nada disso. Nós contemplamos, podemos contemplar e falar, é verdade. Existia um episódio que eles estavam no monte da Transfiguração, e ali o relato diz assim, olha, eles começaram a dizer não coisa com coisa. Começaram a falar coisas desconexas. Olha, vamos aqui preparar uma tenda, é bom que a gente fique aqui nesse lugar para sempre, vamos morar aqui nesse lugar para sempre. Mas ouviram uma voz do céu que, cala-te, esse é o meu filho amado, a ele
vocês devem ouvir. Fica contemplando a beleza dele, fica olhando atentamente para ele e aprendendo com ele. Contemple a Jesus, contemple ele na beleza da sua santidade, contemple ele na sua beleza, no seu reinado, no seu entronamento, na sua posição de rei, na sua posição humilde de cordeiro. Vai contemplando ele em todos. João está dizendo, nós contemplamos. Nós ficamos admirados olhando e chegamos à conclusão que esse é o verdadeiro Deus. Está fundamentado nas testemunhas. E quem são as testemunhas? São os 12? São, mas não é só os 12. Você lê lá 1 Coríntios no capítulo 15, onde Paulo está defendendo a doutrina da ressurreição. Ele diz lá, olha, Jesus Cristo foi visto ressuscitado por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda dorme, mas alguns ainda estão vivos no nosso meio. Alguns ainda podem vir aqui e falar para vocês o que eu estou escrevendo é verdade. E essa verdade foi fundamentada em mais de 500 irmãos. Afinal de contas, Cristo ressuscitou e não apareceu ressurreto para o mundo inteiro. Não, ele não fez isso. Ele apareceu ressurreto para as testemunhas que Deus tinha preparado de antemão que ele deveria aparecer. Não é para qualquer um, ele não vai aparecer para o ateu, ele não vai aparecer para quem está querendo colocar ele na parede. Afinal de contas, Deus, é soberano e ele não precisa provar nada para ninguém que ele é Deus. Se a pessoa acreditar, ele é Deus. Se não acreditar, ele continua sendo Deus, a mesma coisa. E tem mais, as Escrituras dizem que Deus vai ser glorificado naqueles que acreditam e também vai ser glorificado naqueles que não acreditam. Porque afinal de contas, em quem acredita, ele é glorificado porque age com essa pessoa de misericórdia, de graça, de bondade, e dá a vida eterna sem a pessoa merecer, e leva para o céu sem a pessoa merecer, e faz transformação na vida sem a pessoa perecer. E quem não acredita, ele vai ser glorificado também, porque o juízo dele virá sobre essa pessoa, e as Escrituras dizem que naquele dia nós vamos compreender tudo, e nós vamos também glorificar a Deus por causa do juízo dele feito sobre os ímpios. Você encontra lá em Apocalipse as almas que foram mortas, que foram degoladas por amor ao Evangelho, embaixo do altar e clamando, dizendo: até quando, Senhor, não vinga as nossas almas da mão daqueles que nos assassinaram? E foi dito para eles: olha, pega essas vestes brancas e repouse mais um pouco, espere mais um pouco, porque ainda tem um número de pessoas a serem mortas da mesma maneira que vocês foram, e quando chegar o dia do juízo, eu vou julgar tudo isso. Sabe o que vai acontecer? Um dia Deus dará sangue a beber à humanidade, porque essa humanidade derramou o sangue dos santos de Deus, os inocentes de Deus. As pessoas salvas de Deus foram assassinadas, foram derramadas o sangue, e Deus vai dar a beber sangue para essas pessoas. E as águas vão se transformar em sangue, da mesma maneira que se transformou em sangue lá no Egito. E os homens vão ter sangue para beber, porque é isso que eles merecem, é isso que a nação, o mundo merece. Mas aqueles que acreditam em Deus estarão louvando e agradecendo a Deus por esse juízo. E o salvo vai ver tudo isso acontecer e vai glorificar a Deus por isso estar acontecendo. Mas continuemos aqui, vamos continuar aqui. Ele está dizendo que a vida então foi manifestada. Não podemos pegar Deus e prendê-lo no laboratório, mas Deus se deixou conhecer, Deus se manifestou, Deus veio em Cristo e disse: olha, eu estou aqui, deixei toda a minha glória no céu, deixei tudo no céu, e por amor a vocês, vim até aqui para mostrar Deus para vocês. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Quer saber quem é Deus? Conheça o Senhor Jesus Cristo, porque conhecendo o Senhor Jesus Cristo, você conhece Deus. Quando Cristo estava dando as últimas instruções para os seus discípulos ali em João capítulo 14,
Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Convém que eu vá, eu vou e voltarei para vocês mesmos. Vocês sabem o caminho, vocês conhecem o caminho. E alguém respondeu: olha, mas nós não sabemos, nós não... Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe interrompe ele novamente e pede uma coisa para Cristo: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mesmo pedido de Moisés: mostra-nos o Pai. Jesus, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Cristo para Filipe? Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, estou caminhando contigo, segundo o escritor Lucas, o amado médico Lucas. Filipe estava andando ali com Cristo durante mais ou menos 3 anos. 3 anos andando com Cristo e estava pedindo para Cristo revelar. É o tal negócio, né? O cara, quando ele se baseia somente em revelação, é só revelação. Se não tiver revelação, não tem mais nada. Acabou tudo. Se não tiver sonho, se não tiver uma profecia, se não tiver uma raja de língua estranha, mas Cristo está dizendo: ô Filipe, eu tenho andado contigo todo esse tempo, você não tem me conhecido, Filipe. Quem me vê, Filipe, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não acredita que existe uma comunhão tão perfeita entre eu e o Pai, que o Pai é eu e eu sou o Pai? Você ainda não tem conhecimento disso, Filipe? Que é o assunto aqui dessa carta. Que é isso aqui, olha, João está dizendo que a vida foi manifestada, e ele repete: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha só, o objetivo todo dessa introdução dessa carta é para levar o seu ouvinte, é para levar o seu leitor a saber e ter certeza de uma coisa: que o que ele está ensinando, o que ele está dizendo, é para nos levar a uma comunhão. Presta bem atenção. Qual é a comunhão que é colocada para nós? A palavra koinonia, em grego, traduzido ao pé da letra, significa tudo em comum. Então, para eu ter comunhão, eu tenho que ter tudo em comum. Existe algo que tem que ser comum para todos nós, para nós termos comunhão um com o outro. Começa pela fé. Nós temos a mesma fé. Cristo nos deu a mesma fé para todos nós. Ninguém tem uma fé diferente. Aí existe sim uma graduação. Algumas pessoas prosperam, crescem mais na fé do que outras, têm uma capacidade maior. Com o decorrer do tempo, com as lutas, com os problemas enfrentados e vencidos, a fé de alguns tendem a crescer mais do que a de outro. Mas olhando a princípio, todos têm uma fé comum, que é chamado nas Escrituras de fé comum. É um dom dado a todos. Através dessa fé, nós temos condições de acreditar no Messias e receber a salvação que é dada mediante essa fé, que não é minha, não é tua, mas é um dom de Deus dado gratuitamente para os eleitos. Todo aquele que é eleito recebeu de Deus essa fé e tem isso em comum. Nós temos a mesma fé. Embora nós estamos divididos, colocados em divisão, em uma barreira chamada denominação, mas olhando universalmente, a minha fé é igual à fé do presbiteriano, é igual à fé do assembleiano, é igual à fé do irmão que está em outra denominação, tanto aqui como no Japão, na Colômbia, nos Estados Unidos, aonde tiver uma pessoa que recebeu a fé de Cristo, tem em certo sentido, uma comunhão conosco. Entre o pessoal aí pentecostal, eles falam muito assim que tem muito esse linguajar no meio do nosso pentecostal, que o meu espírito foi com o seu espírito. Olha, nós tivemos uma conversa ali, e nós vimos ali, tivemos um sentimento assim, que existe uma afinidade entre nós.
é isso, não importa onde a pessoa está, a pessoa tem a mesma fé sua, é algo em comum. João está escrevendo aqui para que Deus fez tudo isso com o objetivo de nos levar a uma comunhão. Mas para essa comunhão ser verdadeira, nós temos que pegar o princípio e levar esse princípio à frente e permanecer nesse princípio. Nós não podemos trazer um outro princípio, nós não podemos mudar a mensagem, nós não podemos mudar o evangelho, nós não devemos mudar o teor da mensagem, o cerne da mensagem, o alicerce da mensagem, nós não podemos mudar. E para isso, nós temos que olhar para a comunhão entre Cristo e o Pai, entre o Filho e o Pai. Qual que era a comunhão do Filho e o Pai? Jesus Cristo dizia assim, olha, a minha doutrina não é minha. A minha doutrina que eu ensino para vocês, ela não é minha, ela é do Pai. Eu não inventei, eu ouvi do Pai, e segundo o Pai me falou, eu falei para vocês. E João foi atrás desse modelo e diz a mesma coisa. A doutrina que eu aprendi, eu não aprendi de mim mesmo, eu não inventei ela, nós não inventamos ela, nós vimos, nós ouvimos, nós aprendemos e agora estamos trazendo para vocês. Eu não posso inventar uma nova doutrina, eu não posso trazer fogo estranho para vocês, eu não posso pegar o fogo em lugar errado, eu tenho que pegar o fogo no lugar certo. Usando o exemplo lá dos filhos de Arão, foram pegar o fogo no lugar errado e apresentar diante de Deus e foram fulminados. Eu não posso mudar a mensagem, eu não posso mudar o teor da mensagem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim, mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho para vocês, seja maldito. Mesmo que entre nós aqui os apóstolos, de repente vem algum aqui mudar de ideia e pregar outro evangelho, não aceite, seja maldito, seja amaldiçoado, seja considerado maldito, seja apedrejado, seja colocado de lado, seja rejeitado. Não aceite outro evangelho que não esteja nas Escrituras. Sabe por quê? Porque a nossa comunhão é com o Pai. O Evangelho foi dado, tudo isso foi dado, Cristo realizou tudo isso e constituiu testemunhas para nos levar a uma comunhão. Essa comunhão nos ensina que existe uma graça que é dada para todos os salvos, a graça que salva, que liberta. Mas aqui agora, ele então vai adentrar num assunto que parece que ele está saindo fora da mensagem, mas não, ele está dentro da mensagem, ele está preparando o terreno para dizer que essa comunhão tem uma diretriz, tem um caminho a ser seguido nessa comunhão. Essa comunhão não pode ser atrapalhada por algo chamado pecado. Aí ele vai dizer assim, olha, e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que o João está escrevendo aqui? Ele está dando toda essa introdução, tudo isso que ele viu, agora ele está conduzindo seus leitores para uma comunhão, e essa comunhão ele reconhece que pode ser atrapalhada por algo chamado pecado. E sendo assim, o primeiro passo nesse sentido, o primeiro cuidado que eu tenho que tomar e que você tem que tomar, é que existe esse algo chamado pecado. Existe o pecado, e o pecado, o que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar a comunhão. Por que é tão difícil o relacionamento entre um homem e uma mulher? Estão namorando e é tudo maravilha. Estão namorando e ninguém enxerga defeito, ninguém vê defeito. Aí vai morar na mesma casa, aí começa a aparecer. Misericórdia. Misericórdia. Olha, é cada coisa, é cada picuinha, que quando você escuta, você fica pensando, mas como é que pode? Uma coisa tão simples assim, os camaradas estão brigando por uma coisa tão simples assim. Sabe o que é? É que dentro da comunhão existe um empecilho que vem atrapalhar, e esse empecilho chama-se pecado.
O apóstolo João está combatendo um ensinamento errado que já existia dentro da igreja, que ensinava-se na igreja primitiva que não existia pecado. Que pecado não existe. Até chega a falar e pega umas certas verdades do Evangelho, pega umas certas ilustrações, principalmente de Paulo, e tenta levar de uma maneira de dizer assim, olha, não existe pecado nenhum, é tudo normal. E não é assim. Para a comunhão começar a dar certo, nós precisamos, a primeira coisa, reconhecer que existe o pecado. Depois que reconhece que existe o pecado, é o segundo passo, reconhecer que eu sou pecador. Eu não estou isento desse pecado. Que esse pecado é inerente à natureza humana. Que esse pecado é uma herança que nós recebemos do velho homem. Quem é nascido da carne é carne, precisa nascer de novo, e nascendo de novo precisa se alimentar por um alimento que ele não conhecia antes, um alimento agora que é um leite racional, que por ele vocês vão aprendendo, vão crescendo, vai se alimentando da palavra, vai mais, cada dia mais se fortalecendo na palavra, e essa palavra vai te alimentando, vai te mostrando o que é certo, o que é errado, essa palavra vai te orientando, vai te guiando, esse ensinamento você vai conhecendo Deus através da palavra, você vai conhecendo Deus através da oração, oração e leitura bíblica, oração e meditação na palavra, você vai aprendendo com Deus, você vai tendo comunhão com Deus, você vai aprendendo com os ensinamentos que é dado na igreja, na escola dominical, e você vai crescendo na presença de Deus, aí você vai aprendendo a ter comunhão, e para aprender a ter comunhão, voltando no exemplo do casal novo, um precisa reconhecer o erro do outro, e cada um precisa reconhecer o erro de si mesmo, e precisa muitas das vezes haver das duas partes perdão, porque se não houver perdão, não tem como continuar caminhando junto. Precisamos aprender a ter comunhão, porque tudo isso foi escrito para nos levar a uma comunhão. E agora, João aperta a orelha de muitos dos seus leitores. Porque tinha muita gente lá dizendo que nasceu de novo, dizendo que está na luz, conheceu a luz, mas a vida diz totalmente o contrário. Mas a vida não condiz com a pregação. Prega, mas não vive. Manda os outros fazer, mas não faz. Manda os outros viver, mas ele mesmo não vive. Cheio de gente por aí dizendo o que é certo, mas não faz o que é certo. Cheio de gente por aí, dado como moralista, o cara moral, o discurso é moral. Ele é um cara moral, quando você olha para ele, você vê o discurso dele e fala, meu Deus. Mas quando vai conhecer o camarada cara a cara, aí João escreve aqui, olha, aquele que diz que está na luz, deve andar como ele andou. Porque se não andar como ele andou, é um mentiroso. Fala tudo que é certo, mas é um mentiroso. Está falando tudo que é correto, mas não vive, é um mentiroso. Então essa comunhão que João está ensinando é uma comunhão que nos leva à santificação, que me leva à santificação, que nos leva como comunidade buscar a santificação. Afinal de contas, o salmista diz assim, olha, aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Aquele que vem para dentro da igreja e continua no caminho errado, não permanecerá dentro da igreja, será expulso automaticamente. Nem precisa a igreja expulsar. O próprio Deus toma atitudes, a pessoa vai embora. Ou tem vezes que a própria igreja leva e disciplina e expulsa também. Mas por quê? Porque não quer entrar pelo caminho da verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão é aquela que é trazida para uma santificação. E o modelo de santificação é o próprio Deus. Ele coloca aqui, olha, em Deus não há sombra de variação. Em Deus não há trevas nenhuma. Em Deus não há nenhuma mancha, nenhuma nódoa, nenhuma mácula, nada manchando a roupa de Deus.
Você pega uma roupa branquinha. Se aparecer um pingo preto lá, ninguém vai falar da roupa branca, vai falar do pingo preto. Mas João olha para Deus, porque ele olhou para Cristo e Cristo é Deus, e ele não encontrou em Cristo nenhum erro, nenhuma mancha, nenhum pecado. Ele não encontrou nada de erro em Cristo. E ele agora coloca para os seus leitores. É este o modelo. Por isso Pedro escrevendo a sua carta, dizendo assim, repetindo lá o Velho Testamento, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. O modelo de santidade é o próprio Deus. Aí você olha para esse modelo e fala, isso é impossível. Verdadeiramente, isso é impossível enquanto presente aqui na terra. Mas nós caminhamos num caminho de exercício na santidade. Nós caminhamos naquilo que o apóstolo aqui chama de prática da santificação. Nós estamos num caminho de prática de santificação. É um exercício. Ninguém começa um exercício correndo 10 quilômetros. Todo atleta começa a sua corrida lá no começo, né, tudo paulatino, de maneira paulatina, até atingir o maior ápice que ele conseguir atingir. Assim somos nós na santificação. Ninguém nasce 100% na vida espiritual e nem chegará nessa vida 100% na vida espiritual. Mas o alvo que nós temos é 100%. É esse modelo que nós devemos olhar e é esse modelo que nós devemos perseguir. E perseguindo esse modelo, não vai acontecer aquele erro que aconteceu com os israelitas lá no passado. Que faziam um jejum e olhavam para o outro e falavam, olha, não encosta em mim não que eu sou mais santo que você. Já pensou uma santificação que leva a pessoa a ficar orgulhosa? O cara entra num estado de santificação e aí começa a se achar melhor que os outros. Ou seja, já caiu num erro chamado de orgulho. O contrário de humildade. Quem realmente se santifica verdadeiramente em Cristo e tem como base o alvo que é Deus, que é inalcançável por nós, nós sempre teremos aquele pensamento, eu ainda não sou o que deveria ser. Não sou o que eu era no passado, mas ainda não sou o que deveria ser. Mas estou correndo com esse objetivo, com esse propósito. Vou continuar correndo com esse propósito. E aí ele vai, então, encerrar a sua mensagem, levando então para, primeiro, precisamos reconhecer que existe o pecado. Depois, reconhecendo que existe o pecado, precisamos então reconhecer que somos pecadores. Depois desse ponto, aí vem o terceiro ponto, onde nós confessamos os nossos pecados. Confessamos os nossos erros. E aí, confessando o nosso pecado, João escreve aqui, dizendo que nós somos perdoados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas misericórdia, hein? Para levar o ser humano ao ponto de confessar o pecado, o camarada pega lá um texto fora do contexto e fala para você, ó, não estenda a mão contra o ungido de Deus, não. Você está falando contra o ungido de Deus. Aí você desce para o meio da nave e vai falar com o irmão, no meio das pessoas que as pessoas dizem que é mais simples. Chega lá para o irmão pega um versículo fora, um texto fora do contexto e fala assim, olha irmão, não julgueis para não ser julgado. E esse texto fora do contexto, ele está dizendo assim para você, irmão, vai cuidar da sua vida e deixa eu pecar à vontade. Deixa eu pecar à vontade. Ó, Jesus Cristo mesmo falou, não julgueis para não ser julgado. Vai para lá e deixa eu pecar à vontade. Alguns chegam a falar assim, olha, eu vou comprar um gato e dar para ele, esse gato para você cuidar, porque ele tem 7 vidas e você vai parar de tomar conta da minha vida. E olha que eu ouvi isso em cima do púlpito. O cara falou isso em cima do púlpito, com a cara lavada, dizendo para os crentes que ia comprar um gato para os crentes. Isso eu ouvi ao vivo. Olha, eu vou comprar um gato para vocês. Ou seja, deixa eu pecar à vontade e vai tomar conta da vida de vocês.
Mas como é difícil levar a pessoa a reconhecer que pecou e confessar o seu pecado. O camarada morre, mas não confessa. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então confesse o teu pecado e alcance misericórdia na presença de Deus. Amém? Ele escreveu isso para que vocês tenham comunhão com Ele, e a comunhão dele é com o Pai. Então a tua comunhão é com o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.